Shalom, queridos! Estamos no dia 23 de novembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 29 de Rechavan do ano 5783 da nossa criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito como de costume, é nós pegarmos a porção semanal, a paraxá semanal e juntos lermos, estudarmos, refletirmos e no final, como dizia o Rebbe Menahem Mendel, nós vamos trazer uma aplicação prática para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Queridos, sempre importante nós verbalizarmos e pontuarmos aqui que todo compartilhamento da Torá, da exposição da Torá, ela está debaixo de uma orientação rabínica, debaixo de uma perspectiva e de uma visão judaica, e sempre importante falarmos que toda a exposição ela será contextualizada e aplicada para a vida de um Ben Noah, filho de Noah, filho de Noé. Queridos, essa semana nós vamos começar a estudar a Paraxá de Toledot. O nome da Paraxá, Toledot, significa descendentes, uma referência dos descendentes de Yitzhak. E quando lemos a Paraxá, fica bem claro para nós, é uma referência de Yaakov, Jacó, Esaú e Isaú. Essa paraxá, para efeito de conhecimento, ela contém 106 versículos. E quando abrimos a paraxá Toledot, a nossa leitura será do capítulo 25 de Gênesis, verso 19, até o capítulo de número 28, versículo 9. Hoje, nós vamos trabalhar a primeira aliá, a primeira leitura. E dentro dessa primeira leitura, eu gostaria de trazer um tema para nós conversarmos e desenvolvermos durante o nosso estudo. E o tema é este: o poder da tefilá. O poder da tefilá, que significa orações. E para nós começarmos a desenvolvermos esse tema, eu gostaria de ler 2 Tehillim, 2 salmos. O primeiro se encontra em Tehillim, capítulo 20, verso 8, Salmos 20, capítulo 20, verso 8, que nos diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós somente no nome do Eterno nosso Deus. E o próximo Tehillim é o capítulo 18, versículo 6, que nos diz: na minha angústia invoquei ao Eterno, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu fiz lhe chegou aos seus ouvidos. É claro que fica muito claro para nós, sendo redundante aqui, né? Fica bem evidente para nós o poder da tefilá. É um Deus que ouve o clamor do justo e os justos que clamam a um Deus soberano, a um Deus que atende às preces, a tefilá do seu povo. Nesse sentido, nós vamos trabalhar, desenvolver essa temática, o poder da tefilá. Queridos, como começa a Paraxá Toledot? Livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19, vem a Torá e nos diz: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Claro, quando nós lemos aqui o verso de número 19, a paraxá ela começa mostrando os descendentes, Toledot, de Yitzhak. E nós sabemos, como já falado aqui, que os descendentes de Yitzhak é o Yaakov, o Jacó, e o Esaú, o Isaú. Mas olha que interessante. A Torá, ela faz questão de mostrar para nós aqui no verso 19
que o Yitzhak, ele era filho de Abraão. Mas aí surge a pergunta, todos já não sabiam que o Yitzhak, que o Isaac, ele é filho de Abraão? Então por que vem a Torá e nos mostra e dá essa ênfase aqui no verso 19, dizendo, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão? Então por que a Torá ela dá essa ênfase em mostrar que de fato o Isaac era o filho de Abraão? Então vem o Rashi e traz uma explicação. Vem o Rashi e joga luz no versículo 19, dizendo que o versículo 19 ele tem um significado por trás. E é por isso que a Torá ela mostra que de fato o pai de Isaac é o Abraão. Então diz o Rashi, havia gozadores na época que diziam que Yitzhak não era filho de Abraão, mas sim de Abimeleque. Portanto, a Torá quer mostrar que de fato o Yitzhak é o filho de Abraão. Então o Rashi diz que naquela época de Abraão, alguns gozadores diziam que o Yitzhak não era filho legítimo de Abraão, mas era o filho de Abimeleque. Então vem a Torá e crava o prego e diz, não. O Yitzhak, de fato, ele é filho de Abraão. O Rumash, ele vem e joga mais luz ainda em cima desse versículo. Diz o Rumash que Hashem, ele fez o rosto de Isaac muito parecido com o rosto de Abraão, seu pai. Os dois, para você ter uma ideia, diz o Rumash que os dois eram até confundidos quando andavam em lugares públicos e até mesmo ali na sua vizinhança. Então não tinha como negar. De fato, a Torá vem enfatizando que o Yitzhak não é filho de Abimeleque, mas sim, o Yitzhak é filho de Abraão, e o Rumash diz que o Hashem, ele fez com que o rosto, a face de Yitzhak fosse um retrato de Abraão. A Torá, queridos, ela vem no desenrolar aqui da Paraxá e nos traz a informação dentro do versículo 20 que o Yitzhak ele tinha 40 anos quando casou com Rivica, quando casou com Rebeca. Podemos ver essa verdade dentro do versículo 20 que diz a Torá. E estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar Rebeca, filha de Betuel, o arameu, e de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. Então, nessa parte aqui da introdução, nós começamos a perceber aqui, queridos, que de fato o Yitzhak, ele era filho de Abraão, os dois eram o retrato um do outro, tinham muita semelhança. Então a Torá começa mostrando que esse papo que o Yitzhak ele era filho de Abimeleque não existe. De fato, ele era filho de Abraão e o Rumash vem, alicerça isso. E a Torá, logo no início aqui dessa porção, mostra o casamento. Quando ocorreu o casamento de Yitzhak, este mesmo, o filho de Abraão, o casamento dele com Rebeca. Então, a informação que nós temos pela Torá é que o Isaac casou com a Rebeca quando ele tinha 40 anos. Gênesis 25, versículo de número 20. E aí, queridos, entramos nesse cenário. O Isaac casado com Rebeca. E a Torá nos informa que eles, para terem os filhos, eles precisaram orar um período de 20 anos. Geralmente, quando um casal ele casa, se une, geralmente eles almejam aumentar a família, tendo filhos. É o sonho de todo casal ter filhos. E com Isaac e Rebeca, sem sombra de dúvida, queridos, isso não era diferente. Era o sonho deles terem filhos.
E os filhos, como nós sabemos no livro de Terlim, ele é uma herança do Eterno. Diz lá o Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre e do seu galardão. Então, vem o livro de Terlim e nos mostra que, de fato, filhos são herança de Hashem. Então, o Isaac, quando casa com Revica, como todo casal, eles queriam ter filhos. Porém, a informação que nós temos era que Revica era estéril e não poderia ter filhos. E quando nós começamos a desenvolver essa paraxá, de imediato nós vamos perceber que o grande sonho de Yitzhak, de Revica, de fato era ter filhos e fazer deles verdadeiros servos de Hashem. Essa informação nós temos dentro do próprio Midrash. Então, a Torá vem mostrando para nós a união de um casal, o Yitzhak, o filho de Abraão, eles se unem, se casam. O Isaac tinha 40 anos de idade e eles, como um casal comum, almejavam e queriam ter de fato filhos. Então vem a Torá e nos diz, queridos, que eles precisaram orar 20 anos para ter filhos. E como nós sabemos que o Yitzhak e Revica, eles oraram por 20 anos. Quando nós lemos o versículo 20 aqui de Bereshit 25, nós sabemos que quando o Yitzhak casou com Revica, ele tinha 40 anos. Porém, se nós lermos o verso de número 26, está escrito na Torá, e depois saiu seu irmão e sua mãe agarrava o calcanhar de Esaú, e chamou o seu nome Jacó, Yaakov. E estava Isaac com 60 anos. Ora, se ele casou com 40 e teve filhos com 60, significa que eles oraram 20 anos. Agora, olha que interessante. Nós estamos desenvolvendo um tema aqui, o poder da tefilá, o poder da oração. E nós já estamos desenvolvendo a ideia de um casal. Yitzhak casou com 40 anos e eles entraram num processo de querer ter filhos, só que os filhos não chegavam. Então a Torá, ela nos informa que eles começaram a orar, eles começaram a fazer a tefilá na presença de Hashem. Olha o que o Midrash diz sobre esse tempo de busca que o Yitzhak com Revica tiveram. Eles, então, visitaram o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraham elevou Yitzhak sobre o altar. Ambos, Yitzhak e Revica, oraram. Yitzhak orou: Deus, faça com que os filhos que me darás nasçam desta mulher virtuosa. Revica rezou: Hashem, faz com que os filhos que me concederás sejam deste tzadik, desse justo. A oração de Yitzhak foi aceita e Revica e Rebeca engravidou. Então o Midrash nos diz, queridos, que eles foram no Monte Moriá, lá onde o Abraham iria oferecer o Yitzhak como sacrifício, e nos informa o Midrash que eles oraram. A Revica disse: Hashem, que os meus filhos sejam desse tzadik, desse homem justo chamado Yitzhak. E a Revica e o Yitzhak orou: Hashem, que os filhos que o Senhor me darás seja dessa mulher virtuosa. E diz o Rashi que cada um orou de pé em um canto. Nós percebemos uma busca constante para os filhos
chegarem. Aí pergunta o Midrash, por que Hashem não deu filhos para eles durante os 20 anos? Muitas vezes nós queremos algo de imediato. Muitas vezes nós não temos o costume de perguntar por que Hashem está permitindo isso acontecer. Por que Hashem está permitindo, no caso deste casal, ficarem 20 anos sem terem filhos? Então o Midrash vem e pergunta, por que Deus não deu filhos para eles? Por que eles precisaram esperar 20 anos? Por que eles precisaram fazer as preces 20 anos? Por que Isaac precisou fazer a tefilá? A Rivka precisou fazer a tefilá? Por que eles precisaram orar? Não era simples Hashem dá para eles, como recém-casados, filhos de modo rápido e objetivo? Mas a informação que nós temos que isso não aconteceu. Eles esperaram 20 anos. Então o Midrash vem e vai trazer uma explicação para nós sobre isso. Muitas vezes nós somos muito imediatista. Queremos para ontem aquilo que nós pedimos a Hashem. E nada melhor do que o próprio Hashem determinar e saber o momento certo para nós. Algum propósito tem. Nesse sentido, precisamos confiar nos planos, nos desígnios de Hashem. Alguma lição Deus ele quer nos ensinar. Então, já que estamos falando do poder da oração, o poder da tefilá, aqui é um exemplo clássico. Um casal recém-casados querendo ter filhos, mas precisaram orar por 20 anos. E o Midrash vem e apimenta dizendo, por que Hashem não deu logo para eles os filhos? Então nós temos uma explicação para isso. O Midrash ele dá uma resposta muito simples. Hashem quer ver seus filhos orando. Deus quer ver seus filhos orando. Essa é a resposta simples que o Midrash vem e nos traz sobre Yitzhak e Rivka. Eles não tiveram filhos de modo rápido, porque diz o Midrash, Hashem quer ver seus filhos orando. E continua o Midrash no esclarecimento. Em uma de minhas viagens, alguém me fez a seguinte pergunta, Rabino, por que tantos casais judeus não têm filhos? Meu filho, respondeu o Rabino, Hashem, olha que interessante, Hashem os ama muito e os purifica para que intensifique as tefilote, as orações. Então ele os faz esperar para ter filhos. Olha que interessante. Perguntaram para um rabino, por que, rabino, tantos casais judeus não têm filhos de imediato? O rabino responde, Hashem ama muito os seus filhos, que purifica eles, intensificando, trazendo eles para as tefilote, para as orações. Então, ele os faz esperar para ter filhos. Você reparou aqui que a circunstância de não ter filhos é que Hashem, ele está levando o seu povo, o tzadik, a mulher virtuosa, a ter uma conexão com Hashem, a buscar a Hashem, a falar com Hashem sobre as suas necessidades. Você já parou para pensar? Talvez muitas coisas não estão acontecendo de modo imediato na sua vida, mas a pergunta é, o que Hashem quer nos ensinar com isso? O que Hashem está nos ensinando com tudo isso? Enquanto as coisas não acontecem, nós precisamos entender que tudo o que Hashem faz é muito bom. Nos conta que o Rav Akiva, ele era uma pessoa muito humilde, mas se tornou um grande estudioso da Torá ao ponto de ser comparado com Moshe. Então nos informa a história que o Rabi Akiva, ele tinha um burrinho
ele tinha um galo, ele tinha uma lamparina. E certo dia o Rabi Akiva, ele chega até uma cidade tentando se hospedar, porém alguém diz para ele: olha, já fechamos tudo, não há como o senhor dormir mais aqui no hotel. Então nos informa a história que o Rabi Akiva, ele sobe até uma árvore e ele está contente. Ele diz: tudo que Hashem faz é muito bom, tudo que Deus faz é muito bom. Então nos informa a história que o Rabi Akiva pensou: eu tenho o meu burrinho para eu me locomover de cidade a cidade. Tudo que Deus faz é bom. Eu tenho o meu galo para me acordar de manhã. Tudo que Deus faz é bom. Eu tenho a minha lamparina para à noite eu estudar a Torá. Tudo que Hashem faz é muito bom. Então, nos informa a história que naquela noite veio um leão e comeu o burrinho do Rabi Akiva. Aí o Rabi Akiva olhou para essa situação, poderia ter murmurado, mas ele disse: tudo que Hashem faz é bom. Eu ainda tenho o meu galo para me acordar de manhã, para eu fazer as minhas orações, e tenho a lamparina para eu estudar a Torá à noite. E nos informa a história que veio um galo, que veio um gato e comeu o galo do Rabi Akiva. E o Rabi Akiva disse: tudo que Hashem faz é muito bom. E nos informa a história que veio um vento forte e apagou as lamparinas do Rabi Akiva. E ele disse: tudo que Hashem faz é muito bom. Aí você pergunta: ele tinha um burrinho, um galo e as lamparinas. Perdeu tudo, como Hashem é bom? No dia seguinte, ele vai até aquela cidade onde tentou passar a noite e ele recebe informações que houve um arrastão naquela cidade, pessoas foram roubadas, houve incêndio em várias casas e muitas pessoas perderam as suas vidas. Então Rabi Akiva entendeu: tudo que Hashem faz é muito bom. Então nós precisamos desenvolver essa mentalidade judaica em nós e olhar para aquilo que aos nossos olhos parece ser negativo e começar a encarar e dar significado para isso com a seguinte pergunta: o que Hashem quer me ensinar? O que eu posso aprender com esse obstáculo, com essa barreira? O que Deus quer me ensinar? Nós estamos vendo aqui no exemplo de Yitzhak e Rivka, um casal que, como qualquer outro casal, eles queriam ter filhos, mas Hashem não deu filhos para eles. Eles precisaram esperar 20 anos. É claro que não é uma regra para todo mundo, mas cada um tem que olhar para a sua vida e entender: Deus, Hashem, tem um tempo para cada pessoa. Ele é o Criador, Ele é o administrador de todas as coisas na face da terra. E nesse sentido, nós precisamos olhar as dificuldades, precisamos olhar as circunstâncias externas e começarmos a desenvolver essa mentalidade. O que Hashem quer que eu faça? Nós vimos aqui que o Midrash nos mostra que Hashem estava chamando Yitzhak, estava chamando Rivka para as tefilot, para as orações. Então vem o Midrash e nos diz alguns exemplos. Veja bem, Abraão e Sara tiveram que esperar por Yitzhak por 75 anos e oraram constantemente até que ele nascesse. Então o Midrash ele pega o exemplo de Abraão. Abraão e Sara esperaram 75 anos, oraram para nascer Yitzhak. A Rivka, ela orou por 20 anos junto com o Yitzhak para chegar o Jacó, o Jacó e o Esaú. Raquel também, outra matriarca, era estéril e ela orou por 14 anos até que ela teve um filho. E o que não dizer de Ana, lá em 1 Samuel? Ana foi estéril, mas Ana orou por 19 anos até dar à luz. Então, com todos os obstáculos, com todas as demoras aos nossos olhos, temos que aprender uma coisa. Hashem está nos chamando para termos tefilot,
para termos momentos de orações, assim como Yitzhak e Revica, que foram no Monte Moriá, eles oraram, eles pediram a Hashem por 20 anos até chegar às bênçãos de Yaakov e Isaú. Queridos, o Rumash diz que eles usaram a arma da tefilote, a arma da oração. Isaac, olha que interessante isso. O Isaac, ele poderia muito bem pegar uma escrava como mulher, como fez o pai dele, o Abraham. E nesse sentido, a escrava iria engravidar. Pronto, resolve o problema, tem um filho adotivo. Mas o Rumash diz, eles, o casal, aumentaram as tefilote, aumentaram as orações, porque acreditavam no poder das tefilote. Isso é uma lição para nós. A Torá, queridos, nos diz que Hashem ouviu a oração deste casal. Vem a Torá e nos diz, e orou, versículo 21, e orou Isaac ao Eterno, em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril, e atendeu o Eterno, e concebeu Rebeca, sua mulher. Olha que maravilha. Orações, tefilote, respondidas. O poder da tefilá, o poder da oração. Você anda ansioso? As coisas não estão acontecendo de imediato na sua vida? Faça a tefilá. Faça as preces. Nós temos aprendido sempre colocar a nossa vida na mão de Hashem. O nosso Rav Yaakov, líder do movimento Ben Noah no Brasil, desenvolveu um Sidur para Ben Noah. E como tem sido muito bom nós aprendermos a falar com Hashem. Já acordamos de manhã, ainda com os olhos na cama, e dizemos: Bendito és tu, agradeço a ti, ó Deus, por ter devolvido minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Olha que interessante. Nós reconhecemos que Hashem nos deu mais um dia de vida para cumprirmos a nossa missão. E quando nós continuamos a lermos o Sidur, a orarmos o Sidur, nós vamos aprender que ali nós podemos pedir a Hashem que nos guarde do caminho mau, podemos pedir para Hashem colocar em nossos corações o desejo, o apego pelo estudo da Torá. Quando nós fazemos as preces do Sidur, nós conectamos com um Deus único, como está escrito em Devarim 6.4, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Eu quero dizer algo para ti neste estudo. Vai direto a Hashem, vai direto a Deus. Você não precisa de nenhum intermediário. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando nós lemos todo o Taná, quando nós lemos os profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Oséias, quando nós lemos todos os profetas, nós vamos perceber que os profetas dirigiam as suas orações direto a Hashem, direto para aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra. É a ele que as nossas tefilote precisam ser direcionadas. As nossas tefilote, as nossas orações precisam ser direcionadas àquele que nos deu a Torá, aquele que disse, eu sou o que sou. As nossas orações precisam ser apontadas e direcionadas diretamente ao Rei, o Criador, aquele que está sentado no trono. As nossas orações precisam ser direcionadas para aquele que abriu o Mar Vermelho para os Benei Israel passar. As nossas orações precisam ser direcionadas para aquele que deu o maná no deserto para o seu povo Israel.
As nossas orações precisam ser direcionadas para aquele que levantou o seu povo Israel. As nossas orações precisam ser direcionadas somente para o único Deus verdadeiro. Nós não precisamos de intermediário. Nós não temos base na Torá, base nos profetas, onde Hashem iria colocar um intermediário para você ir nesse intermediário para depois ter contato com ele. Mentira! Não existe nenhum versículo que fala sobre isso. Vá direto a Hashem, porque as tefilot, as orações, podem mudar as circunstâncias. As tefilot, as orações, podem fazer com que o Yaakov chegue amanhã. Yitzhak e Rivka descobriram o poder da tefilot. Que tal você, como bem Noah, se conectar com Hashem e colocar toda essa ansiedade nas mãos dele? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Hashem. Que o Eterno te abençoe. Parashá Toledot Aliá de número 1.